Fala turma, vamos começando a última semana disponível para contratações do Fortaleza, com 3 reforços já chegando no PC por agora, né? Nesse vídeo a gente vai falar dos jogadores que estão para chegar, dos jogadores que já chegaram e dos que vão se apresentar agora neste início de semana. Também a gente vai dar uma passadinha na tabela, afinal terminou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e tentar entender se esses reforços já podem estrear ou não nesses jogos que nós temos por aqui, tá bom? Então já vou chamar a vinheta pra gente não perder tempo, tem muita coisa para falar nesse vídeo, e aí quando voltar a gente trata de todos esses assuntos aqui nesse vídeo do GT. Cuida! Pois bem, turma, vamos começar falando da Série A, né? Afinal, nós tivemos a primeira rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo agora nesse fim de semana, né? Neste sábado e nesse domingo, e o Fortaleza está no G4. Sim, o Fortaleza encerra a primeira rodada entre a zona ali de classificação para Libertadores, mais precisamente aqui na zona de classificação para a fase de grupos da competição. É claro, primeira rodada, blá blá blá, a gente já sabe, mas era importante dar a partida no campeonato vencendo. Tanto que tivemos aqui os 7 clubes que venceram na primeira rodada e o Fortaleza está aqui entre eles, uma vitória importantíssima contra o São Paulo. E aí, galera, a gente começa aqui a falar dessa tabela, falar desses jogos. Antes de tudo, vou passar aqui pelas partidas que nós tivemos na primeira rodada. O Internacional venceu o Bahia por 2-1 ali na abertura do campeonato. O Criciúma empatou em 1-1 com o Juventude lá na Heriberto Rios, gol do Renato Kaiser, que vamos já falar aqui nesse vídeo. A gente também tem o Fluminense empatando aqui em 2-2 com o Bragantino. O São Paulo perdeu para o Fortaleza por 2-1, importantíssima vitória do nosso tricolor. O Vasco venceu o Grêmio num jogo bem polêmico por 2-1 lá no São Januário. O Atlético Paranaense goleou o Cuiabá por 4-0 na Arena da Baixada. O Atlético Goianiense foi derrotado pelo Flamengo lá no estádio do... acho que foi o Serra Dourada, se não me falha a memória, esse jogo. E o Atlético Goianiense acabou sendo bem prejudicado nessa partida. Uma partida bem polêmica, né? A arbitragem acabou tomando o protagonismo do jogo e o Flamengo saiu vencedor por 2-1. O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Corinthians, apesar do Atlético ter ficado com um jogador a menos o segundo tempo inteiro. O Cruzeiro venceu num jogo maluco, vira-vira contra o Botafogo por 3-2. E aqui, no jogo que fechou a primeira rodada, o Palmeiras venceu o time do Vitória por 1-0, tá? E aí a gente teve essa classificação que eu tô mostrando para vocês, que meio que definiu o destino. Até vou ajeitar aqui o zoom pra gente poder ter algo mais apresentável. E aí a gente teve esse desenho de tabela para fechar a primeira rodada, tá? Vamos lá. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense foi o líder, termina como líder, Cruzeiro segundo lugar, Flamengo terceiro colocado, Fortaleza quarto, Vasco quinto, Internacional sexto, Palmeiras ficou em sétimo, aí aqui já entra nos times que empataram, né? Red Bull Bragantino, Fluminense, Juventude, Criciúma, Corinthians e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E 14º para baixo a gente tem Botafogo, Grêmio, São Paulo e abrindo a zona de rebaixamento da primeira rodada, Bahia, Atlético Goianiense, a Vitória e Cuiabá. Assim a gente termina essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza ele não fica de olho ainda no Campeonato Brasileiro. Perdão, ele fica ainda de olho no Campeonato Brasileiro, visto que as quartas de final da Copa do Nordeste só vão acontecer dia 21. Então eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar com a gente. E aí, meus amigos, é onde a gente vai trabalhar, porque é a última semana de chegar os jogadores que a gente está trabalhando, tá? O Felipe Jonathan já está em Fortaleza, tá? Felipe Jonathan já chegou, já está em Fortaleza, já é uma certeza que a gente vai ter aí em relação a esses reforços. Inclusive, aproveitar e comentar rapidinho do Felipe Jonathan, que eu acho importantíssimo a gente ter mais um reforço nessa lateral esquerda. É um jogador que pode fazer a diferença, é um atleta que a gente sabe que disputando ali com o Pacheco pode dar um alto nível na nossa lateral. Então é muito importante que ele já tenha chegado aqui na cidade. Assim como também o Martínez, tá? O Martínez também, o Manuel Martínez volante, também já está em Fortaleza. E aí, essas são informações que inclusive a gente comentou na live de ontem. E o Renato Kaiser está chegando ou hoje ou amanhã, agora nesse início de semana, já para ser integrado ao elenco.
Se a gente vai conseguir inscrever eles ali até antes do jogo contra o Cruzeiro, terça-feira sai no bid, a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, o caso do Kaiser, tem que ser publicada a rescisão do empréstimo e depois a volta do contrato definitivo dele com o clube. Então a gente vai ficar aqui nessa expectativa, vamos ficar aqui nessa espera para ver se dá tempo desses jogadores aparecerem, quem sabe, já quarta-feira. Eu acho que não. E aí, se não for, meus amigos, só mesmo contra o Boca Juniors é que eles podem estrear. Até porque a Copa do Nordeste já não está permitida aí a inscrição de mais jogadores. Depois que a gente conseguir fechar esses atletas, aí sim pode jogar jogo contra o time do Bragantino. O Boca a gente já citou. E os jogos do mês seguinte que a gente já mostrou e comentou ontem na live. E aí você que acompanhou já está muito bem informado em relação a isso, tá? Então eu vou aproveitar para a gente poder dar uma ênfase nisso aqui, porque tem muito espectador que não acompanhou a live, mas eu vou explicar aqui para vocês para poder facilitar o trabalho, tá? Fortaleza, depois de enfrentar o Cruzeiro em casa, ele vai ter o jogo contra o Altos na Arena Castelão, tá? Jogo único na Arena Castelão. A partida contra o Criciúma fica adiada e provavelmente, ó, ela vai ser disputada aqui no mês de junho durante a data FIFA, porque é onde tem espaço. Porque olha como tá lotado o calendário do Leão. Depois de enfrentar o Altos, Fortaleza vai dia 25 na Arena Castelão enfrentar o Boca Juniors. Em dia 28, ele tem rodada do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, tá? E aí ele fecha o seu calendário de abril e dá início a um calendário ainda mais intenso, que é o calendário do mês de maio. Por quê? A gente já abre o mês com um jogo de Copa do Brasil, tá? Ainda não sabe o adversário, ainda não sabe o mando. A gente até comentou ontem uma live com mais tempo falando dos possíveis adversários. E aí, em seguida, já tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Na semana seguinte, a gente tem o Nacional Potosí na Bolívia, o que é extremamente complicado para o Fortaleza em questão de logística. Depois que chegou lá em Potosí e saiu, até uma viagem extensa, a gente já citou, tem que passar por Cusco, são muitas horas de carro, nem de ônibus, é de carro mesmo. Fortaleza vem de novo para a Arena para jogar com o Botafogo. No meio da semana, ele vai até a La Bombonera, enfrenta o Boca Juniors pela Sul-Americana e depois, no final de semana, no sábado, ele enfrenta novamente o Atlético Paranaense no Castelão. Então, olha que louco, tá? Dependendo do mando aqui da Copa do Brasil, pode ser jogo casa, fora, fora, casa, fora, casa, fora, casa, fora e casa. Ou seja, é muito puxado o calendário do Fortaleza no mês de maio. É muito complicado. Com 3 jogos sul-americana, com 2 jogos sul-americana decisivos, tá? Últimas rodadas. 2 jogos de Copa do Brasil mata-mata e 4 rodadas importantíssimas. Corinthians fora, Botafogo em casa, Atlético Paranaense em casa e o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Então tem muito em jogo, tem muito pro Fortaleza ainda decidir e é extremamente necessário que a gente possa contar com todos esses atletas aqui no Tricolor, tá? Então vamos ficar de olho, vamos ficar na torcida para dar tudo certo para eles serem logo inscritos e quem sabe estrearem já agora nessa semana. Meus amigos, basicamente é isso, agradecer aqui a sua presença, tá? E lembrando que mais tarde tem live do GT, a gente quem sabe já pode comentar a chegada do Kaiser, vai que ele chega ainda hoje aqui, a gente já pode falar da apresentação e tudo mais. Então, fique ligado nos nossos canais, tanto dos canais de mídia como os canais aqui também no YouTube, e a gente fica muito, muito, muito agradecido pela sua audiência, ok? Então, galera, um abraço a todos, tamo junto, valeu e tchau!